Votar por cartas, meu amigo, você sabia que isso existe? Sabe como funciona? Não e não? Então vem comigo, porque esse é o assunto do nosso tradicional vídeo do dia de hoje. Ariel Silva sempre traz um assunto interessante para você todo dia aqui no canal. E se você quer saber, quer ficar por dentro, quer receber a informação do vídeo do dia, você sabe, né? Inscreva-se, acione o sininho, clique em todas as notificações. Também curta o vídeo, deixe seu like ou dislike, caso você goste ou não do nosso conteúdo, para que possamos saber, melhorar, enfim, manter o conteúdo de acordo com o que você achar dele, tá certo? Então vem comigo, vamos abordar este assunto que com certeza é muito interessante, né? Como funciona o voto pelo correio nas eleições dos Estados Unidos. Pandemia, né? O povo não quer aglomeração e nem pode, né? Então pode ser uma ótima opção, né? Bom, há menos de 3 meses de uma importante eleição presidencial nos Estados Unidos, o voto à distância se tornou uma das questões que podem decidir os rumos da principal economia do mundo, imagina só, né? No entanto, antes de entrar nos possíveis desdobramentos, é necessário entender como funciona essa modalidade de votação. E isso não é só dos Estados Unidos, tem muitos países que já têm esse tipo de eleição. Esse procedimento é adotado em pelo menos 17 países, olha só. Austrália, Áustria, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Índia, Indonésia, Itália, Malásia, México, Filipinas, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Você sabia dessa? Não, ficou sabendo aqui no canal do Ariel Silva. Normalmente, então, para coletar votos no exterior, mas também para agilizar o processo de votação. Quem pode votar à distância? Segundo o jornal The New York Times, 76% dos eleitores norte-americanos têm a opção de votar à distância nesta eleição, sem uma justificativa especial. Em 5 estados, Washington, Oregon, Colorado, Utah e Havaí, a votação é realizada inteiramente por cédulas despachadas pelo correio, inteiramente por cédulas despachadas pelo correio. Nesses locais, todos os eleitores registrados recebem uma cédula por correspondência, preenchem e podem devolver pelo correio ou entregar o envelope fechado em uma sessão eleitoral no dia da votação. Em outros 29 estados, o cidadão precisa solicitar uma cédula à Justiça Eleitoral, sem qualquer justificativa especial. Em geral, ela chega por volta de 1 mês antes da votação. Nos 11 estados restantes, a pessoa tem a opção de votar à distância, mas precisa de uma justificativa plausível para fazer isso. Em 2016, cerca de 1/4 dos votos na eleição presidencial foram feitos pelo correio. Olha só, 1/4, bastante coisa, né? Agora, devido à pandemia do novo coronavírus e ao fato de que os Estados Unidos seguem como o país mais atingido pela Covid-19 no mundo, o voto à distância ganhou uma importância ainda maior. Estudos indicam que a possibilidade de votar sem precisar comparecer às sessões eleitorais tende a aumentar a quantidade de pessoas que votam nas eleições norte-americanas. Nas disputas primárias deste ano, 31 estados que facilitaram o voto à distância tiveram um aumento no comparecimento eleitoral. Já imaginou isso? Votar pelo correio? Interessante, né? E o debate de 2020? Estados Unidos, quem ganha será a eleição por lá, pandemia, o país mais afetado no momento, enfim. Vamos finalizar aqui esse vídeo trazendo então o debate de 2020. Antes do convite, tem o link aqui embaixo, acesse nosso site, também no Google você pode digitar divulgação by Ariel e você vai encontrar. Por que eu friso o site? Porque lá tem as principais notícias do dia, já peneiradinhas para você, não tem enche linguiça, não tem fake news, tá separadinho aquilo que realmente é importante. E de todas estas, já importantes, eu pego a principal que eu achar mais importante no dia, mais interessante, mais curiosa, como é o caso dessa, eu converto em vídeo e vira aqui o nosso vídeo do dia, que é a informação mais relevante do momento. Também acesse nossa loja virtual, lá vendemos artigos informáticos, computadores periféricos, hospedagem de sites, streaming de áudio, assistência técnica especializada, tudo que você precisar na área da informática tem lá para você. E claro, deixe seu like aqui embaixo, curta esse vídeo se você estiver gostando. Em 2020, então, em plena disputa eleitoral, o voto à distância se tornou um ponto de atrito entre o presidente Trump e os democratas, que formaram a oposição.
Há alguns meses, Trump vem afirmando que pode haver uma fraude em massa nas eleições deste ano se a maioria dos votos for feita pelo correio. Trump não quer pelo correio, né? Em entrevistas, ele afirmou que o resultado da eleição, que será realizado no dia 13 de novembro, deverá ser conhecido rapidamente e não se comprometeu em reconhecer uma eventual derrota nas urnas. Pesquisas, no entanto, mostraram que as fraudes em cédulas entregues pelo correio são muito pouco significativas. Um estudo realizado com a ajuda do jornal The Washington Post detectou 372 cédulas fraudadas em quase 15 milhões utilizadas nas duas últimas eleições norte-americanas, em 2016 e também em 2018. Aqui cabe um comentário. Eu citei anteriormente, eu sou da área da informática. Não venha aqui me dizer que a urna eletrônica ela é 100% segura, porque não é. Ela pode ter as camadas de proteção que tem, mas se você tiver a chave de acesso, você frauda, né? Basta a pessoa certa ser corrompida, né? Eu digo e afirmo isso aqui, não existe essa história de que a urna é 100% segura. O que acontece é que você confia ou não em quem tem o poder de garantir esta segurança, né? Se bancos gastam milhões, bilhões de dólares anualmente para a segurança das instituições financeiras e elas são invadidas mesmo assim, você acha que uma eleição no Brasil, por exemplo, não tem chance de ser fraudada? Ah, por favor, né? Me conta outra. Bom, pesquisas, no entanto, mostraram que as fraudes em cédulas entregues pelo correio são muito pouco, então, significativas, como eu disse, 372 encontradas de 15 milhões. Mudanças recentes promovidas pelo governo Trump no Serviço Postal dos Estados Unidos, que é a USPS, na sigla em inglês, fizeram os democratas levantarem a hipótese do favorecimento ao presidente. Ele colocou um aliado de longa data, o Louis DeJoy, para chefiar a instituição de junho. A medida somada a cortes do orçamento levou alguns dos administradores regionais do USPS a se demitirem, citando pressões políticas. Para os opositores de Trump, o serviço postal administrado dessa forma pode levar a atrasos na apuração e ao sumiço de cédulas em novembro. Nesta semana, Trump recusou uma proposta para ampliar o orçamento do USPS em 28,5 bilhões de dólares. Que vale a 150 bilhões de reais, né? E melhorar os serviços e a situação financeira da empresa. Então aqui você ficou sabendo hoje, o voto pelo correio já existe e é utilizado em muitos países e será utilizado também pelos Estados Unidos lá neste ano de 2020. E aqui no Brasil, será que tem chance dele acontecer também? Este foi o assunto do vídeo do dia de hoje, você recebeu a informação. Um abraço do Ariel Sebo, obrigado e até o próximo vídeo.